como fica você, Rita, assim, quando você percebe o carinho que as pessoas têm, né? De mandar uma mensagem especialmente dedicada a você. Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia e traz para você informações e conteúdos sobre saúde, estilo de vida, moda, filosofia, um pouquinho de tudo aí, várias conexões para que seja algo interessante para o nosso ouvinte, rodeado de bom humor, rodeado de boas histórias. A nossa convidada de hoje vive a odontologia todos os dias, mas não é dentista. Caiu meio de gaiato aqui nessa vida de odontologia, sem saber muito bem o que aconteceu, o que estava por vir. Ela vai contar detalhes para nós, mas atendendo a muitos pedidos, inclusive o meu, gente, a pessoa tá perfumada, maquiada, chique pra caramba aqui para nós. Ritinha, seja muito bem-vinda aqui ao Muito Além dos Dentes. Obrigado. Aceitado o nosso convite, tá bom? Seja muito bem-vinda, Rita. Pessoal, a Rita é nossa concierge. É a pessoa responsável por receber os nossos alunos, por receber os nossos pacientes aqui na São Paulo Dental Studio, na nossa clínica, no nosso centro de treinamentos. E eu queria que a Rita contasse como ela enxerga o papel dela aqui na São Paulo Dental Studio, por que você desempenha esse papel com tanta naturalidade, qual que foi a sua formação e preparação para fazer isso de uma forma tão bem, Rita? Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui diante do meu gestor, sendo entrevistada por ele. Bom, a primeira coisa, eu gosto de gente. Você tem que gostar de gente. Eu já nasci gostando de gente. Não existe uma preparação, existe coração. E desde criança que eu sempre gostei de carinhar a pessoa, de abraçar, de ajudar naquilo que eu posso. E para mim é uma honra estar aqui no São Paulo Dental. Adoro receber os alunos. Tenho um maior carinho, amo cada um detalhe, cada um deles mora dentro do meu coração. Os pacientes também? Os pacientes vão ficar tristes. Não, eu vou chegar nos pacientes também, os pacientes super bacana, que assim terminam se tornando família nossa, não é? Porque no nosso dia a dia, eu gosto bastante de recebê-los. Eu gosto bastante, não só os pacientes e os alunos, vocês também, né? É verdade. Você vê que cada um de vocês aqui eu mimo de um jeito, apesar de ter muito ciúme, né? Mas eu mimo cada um de um jeito, é porque eu gosto de amar. Eu gosto de cuidar. E você foi importada da Bahia, com que idade? Como começa a sua história? Conta pra mim, Rita. Bom, idade é difícil falar, né? Não, eu vim pra Bahia porque o meu irmão veio pra cá, né? E nós somos 9 irmãos. 9? 9 irmãos. Somos de 9 irmãos. Somos bastante unidos, graças a Deus. E assim, para não ficarmos separados, já que nós não tínhamos nossa mãe, aí meu irmão veio trazendo um por vez. Porque você perdeu sua mãe jovem? Perdi minha mãe, eu ainda era bem jovem. Perdi minha mãe no acidente de trânsito. Acidente de trânsito? Acidente de trânsito. E ficou muito difícil nós permanecermos naquele local onde nós passávamos todos os dias. E víamos o local onde aconteceu tudo. Entendi. Por isso nós fomos saindo. E que lembrança você tem da sua mãe? De uma mulher fina, educada, uma mulher que nunca estudou, nunca fez uma pós, um MBA, mas tinha uma educação fantástica. A minha mãe nos ensinou a comer de talher assim, como se fosse que ela entendesse bastante do assunto, mas ela não entendia. Nos ensinou a respeitar, a amar e a cuidar. E aí você veio para São Paulo com quantos anos? Não precisa falar a idade de agora. A Ritinha não conta a idade, pessoal. É um mistério, sabe? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 30 anos quando eu cheguei em São Paulo. 30? Eu tinha 30 anos. E aí você chegou e...
Quando eu cheguei em São Paulo... Já tinha filho? Minha filha era pequenininha. A parte de mim. Quando eu cheguei em São Paulo, assim, eu fui acariciada por pessoas que eu nunca tinha conhecido. Porque eu sou uma pessoa muito falante, eu gosto de estar conhecendo as pessoas. E através de uma pessoa que eu fui fazer uma unha, que eu também sou manicure, eu tenho esse detalhe, viu? É mesmo? Sou manicure. Vocês sabiam, pessoal? Ela presta serviços também. Não. Sou manicure, técnica de enfermagem, eu tenho bastante, né? Então conta pra nós esses detalhes aí. Aí eu conheci uma pessoa que estava fazendo a unha e ela me indicou o local anterior onde eu trabalhava, porque ela gostou muito de mim, muito da minha forma de lidar com as pessoas, forma de conversar. Ela falou que eu falava muito bem e que eu merecia uma luz ao sol. E eu me direcionei a essa antiga empresa onde eu trabalhava, fui muito bem aceita, Qual que é? No hospital. Hospital? No Hospital Sírio-Libanês. Onde eu te conheci. Onde você me conheceu, onde nós nos conhecemos, né? Entendi. Pra mim foi um prazer muito grande, um local onde eu fiz bastante amizade. E através disso, quando eu fui entrevistada a primeira vez, o gestor falou pra mim que ele gostou muito de mim, que a vaga seria minha. Pra mim foi uma surpresa, né? Que eu não esperava. Na nordestina, acabando de chegar em São Paulo, né? E ser acolhida, né, num grande hospital, que ainda não era o grande hospital, era só a casinha branca, né? Mas com muito carinho. Para mim foi, assim, uma grande honra. Eu amo muito São Paulo, aqui eu criei minha filha, eduquei minha filha, casei. Hoje eu tenho 2 netos, uma já formada e um já trilhando o caminho. Graças a Deus, me sinto uma grande mulher, uma leoa. Com certeza. É uma vencedora, né, Rita? Vencedora. Não tenho dúvida disso. É porque eu vim da roça, né? Eu trabalhei na roça quando eu era criança, né? Hoje eu sei plantar tudo que você me pede na roça, porque nós plantávamos para nos mantermos e nos alimentarmos com aquilo que nós colhíamos, né? E criávamos, que era pouca coisa, mas era o suficiente para manter a família. E aí hoje, 2 netos lindos, formados, grandes. Grandes, que você conhece, né? Graças a Deus. E eu aproveito, assim, já agradeço o carinho que vocês têm por ele, assim, doutora Ana, uma grande profissional, você também é um grande profissional, um grande ser humano, um grande homem, o carinho que vocês tenham cuidado por eles, isso pra mim. E aí, eu não sabia disso, técnica de enfermagem. Você fez enquanto você estava no hospital, trabalhando no Sírio? Libanês. Mas fez um curso técnico? Cruz Vermelha, sim. Eu fiz esse curso porque o meu pai, ele teve um câncer de pulmão. Eu fui pra Bahia pra ficar cuidando, minha gestão de lá me liberou pra eu cuidar do meu pai. E chegando lá, eu não sabia nem verificar a pressão do meu pai. Eu precisava de, assim, distante, buscar pessoas para estar fazendo isso para mim. E quando eu cheguei em São Paulo, pensando nisso, eu determinei que eu iria fazer um curso de técnica de enfermagem. Eu fiz o curso, mas só que para ver as pessoas sofrerem, partirem, para mim não foi muito bom. Mas você atuou como técnica de enfermagem? Só nos estágios, não tive coração. Meu primeiro paciente que eu peguei faleceu. Então, para mim, foram traumas que foram surgindo, que é normal na área da saúde, mas meu coração não... mas acho que foi uma formação importante para você, né? Porque você estava ali, lidando ali no ambiente hospitalar e tudo, então acho que foi importante, né? Eu passei no Dante Pazanese, eu fiz estágio de cardiologia, no Hospital das Clínicas, fiz estágio na ortopedia das clínicas. Eu tinha um hospital aqui, chamava Hospital Modelo, eu fiz UTI, eu fiz estágio no UTI. Eu fiz estágio em vários hospitais maravilhosos em São Paulo. Eu passei também pelo Pérola Baito, também na parte de oncologia, com aquelas mulheres que já eram praticamente fase terminal, né, de câncer. Passei por vários hospitais, é uma coisa que eu gosto. E lá no o que o Sírio trouxe pra você ao longo? Porque você ficou muitos anos trabalhando no hospital, certo? Mais de 2 décadas. Quase 3 décadas. 3 décadas. 30 anos trabalhando no Hospital Sírio-Libanês. Isso. E o que isso agregou na sua vida, na sua formação? Agregou bastante. Eu sempre fui uma pessoa, assim, ambiciosa em conhecimento, em falar bem, em estar com pessoas de bem, para que eu pudesse aprender algo, né? E isso o Sírio me ensinou bastante, através de cursos de treinamento de pessoas com quem eu convivia, né? Porque eu convivi com pessoas super bacanas no Sírio-Libanês, pessoas renomadas, né? Você está incluso em uma dessas, né? Onde eu aprendi bastante coisa, sabe? O Sírio me fez crescer como ser humano, como profissional. Isso para mim, eu devo muito ao Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês, a entidade,
a entidade sírio-libanês, eu vou carregar no coração pro resto da vida. Com certeza, eu também. E aí a sua história acabou lá por determinados motivos, o seu ciclo no hospital terminou, e aí você tava em casa e o Eduardo te liga, foi assim? Como é que foi? Não, eu tava em casa, tinha uns 20 dias, tava vindo do pet shop com o meu cachorro. Bem assim, bem Como é que bem rica. Como é que chama o seu cachorro? Bolota. Bolota. O meu bolotinho, eu tava vindo, né? Bem rica, em plena quarta-feira à tarde. E tocou meu telefone e eu ouvi uma voz assim: Rita, tudo bem? Tal, tá tudo bem. Aqui o Eduardo. Oi, doutor Eduardo, uma grande surpresa, tomei até um susto, né? Aí o doutor Eduardo perguntou pra mim, né? Eu soube que você foi desligada do Sírio e tal, e eu queria saber se você quer trabalhar. Eu falei, doutor Eduardo, tem tão pouco tempo que eu parei. Me dá um tempinho. Aí ele falou assim pra mim: então pensa direitinho. Tá bom. Aí pensei, retornei, falei pra ele, minha filha falou assim: mãe, se fosse você eu ia, você é uma pessoa muito agitada, muito elétrica, muito dinâmica, você não vai conseguir ficar parada. E daí eu aceitei vir aqui conhecer o local. Vocês estavam terminando o centro de treinamento. Tava em obra ainda, meio bagunçado. Era final de obra. E ali eu conheci a doutora Ana também. Nós dois já temos 17 anos de convivência. Que foram 12 no Sírio, mais 5 aqui, né? Somos 17. E doutora Ana, 5 anos, mas para mim é o mesmo tempo seu que tem. São pessoas assim, ímpar. E aí você veio pra cá bem no início, certo? Acho que você foi a primeira pessoa que chegou aqui pra trabalhar com a gente, pra tá com a gente. Sim. E assumiu múltiplos papéis, né? Porque tava tudo no começo, a gente nem tava entendendo muito bem como que as coisas seguiriam aqui, né? O que aconteceria, o que não aconteceria e tudo. Então, ao longo do tempo, a gente foi mudando os papéis e colocando as pessoas nos seus papéis. A gente percebeu nitidamente a sua vocação pelo acolhimento, né? A vocação por receber as pessoas, por cuidar das pessoas, né? E eu acho que a gente sempre, obviamente que todo mundo tem que tentar melhorar e progredir em tudo. Se eu tenho dificuldade em determinada situação, ok, eu tenho que tentar melhorar aquela determinada falha ou deficiência que eu tenho, isso todo mundo. Mas acho que valorizar aquilo que nós temos de melhor é sempre bom, né? Então, assim, se o melhor da Rita é o acolhimento, é o carisma, é o acolher, né? O bem receber as pessoas, isso tem que ser enaltecido. E aí, por trás, a gente vai fazendo um trabalho para tentar melhorar em alguns outros aspectos, e assim, com todo mundo, até comigo próprio, e aí a gente vai crescendo como ser humano, né? Mas, Como fica você, Rita, assim, quando você percebe o carinho que as pessoas têm, né? De mandar uma mensagem especialmente dedicada a você, ou chega aqui, quer tirar uma foto com a Ritinha, que quer conhecer a Ritinha. Como você se sente hoje numa plenitude, né, do adulto, assim, como você se sente, assim? Eu me sinto acarinhada, assim, eu me sinto muito feliz, porque eu consegui, se a pessoa quer estar comigo, quer tirar foto comigo, se ela chegou aqui, como aconteceu com uma aluna agora no curso da doutora Ana de prevenção, né, eu nunca tinha visto, ela chegou a receber, com aquele jeito, né, no elevador, bom dia e tudo, ele é um prazer recebê-la e tal, eu me apresento, sou Ana Rita, concierge da São Paulo Dental, e sabe, abracei ela trouxe até a sala, eu não sabia o quanto isso foi importante para ela. Passados uns 10 minutos, ela falou assim, posso tirar uma foto com você? Eu falei, mas comigo? Por quê? Ela falou, você foi tão carinhosa, você foi tão afetiva quando eu cheguei, que isso me marcou, eu quero tirar uma foto com você. Aí tiramos a foto. Assim, eu me sinto bastante acarinhada e eu gosto também de dar carinho. Eu gosto de cuidar. Já falei daquilo, eu gosto do acolher, do abraçar. Eu adoro abraçar as pessoas. Talvez as pessoas não entendam quando elas chegam aqui que eu vou abraçar, é porque eu gosto. Automaticamente meu braço já vai para abraçar as pessoas. E eu percebi muito carinho quando aconteceu um acidente comigo em junho do ano passado. Assim, era seu curso.
Uhum. E, assim, quase todos os seus alunos, se faltaram, foram 5 ou 6. Uhum. Me procuraram, mandaram mensagem para saber como eu estava. E sempre eles estavam me mandando mensagem. Uhum. Isso é uma gratidão eterna, sabe? Isso demonstra quanto eles ficaram felizes com o pouco que eu dei para eles. Elas sentiram falta, isso sim, do seu coffee break, do seu carinho, estavam preocupados. Então, isso assim, é um pouco que eu passo para eles, mas que eu sei que para eles é super importante. Não, sem dúvida, eu acho que o ser humano, quando ele mostra esse lado coração, ele ganha muitos pontos, né? Porque fazer as coisas mais robotizadas, não humanizadas, ser mais... Não contemplar isso, né? Não sorrir, é pedir para o mundo não sorrir de volta também, né? E uma vez que a gente abre as portas e fala assim, aqui é um monte de gente querendo o bem, o melhor, a gente tá pensando em vocês, somos seres humanos também, e acho que coloca as pessoas no mesmo patamar, alinha expectativas e as pessoas se sentem bem, né? Se sentem bem recebidas naquele local. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, fazendo esse trabalho que é muito importante e que é reconhecido por todo mundo, né? Por nós internos, mas para quem vem aqui e frequenta o lugar, acho que você executa isso de uma forma primorosa. E eu vou falar para você, se você tivesse que treinar alguém, tem que dar um curso de concierge ou de acolhimento, assim. Quais são os principais tópicos que você abordaria nesse curso, assim? É saber entender o outro, é saber olhar. Olhar, porque você chega aqui e diz um bom dia, você sabe, quando você chega que você não tá bem, eu olho, você sabe, porque eu já sei. Uhum. É no olhar, nós temos que aprender a entender o olhar do outro e nos colocarmos no lugar do outro. Isso é muito importante. Tem vários alunos, inclusive, né, agora nessa turma da doutora Ana, teve uma aluna que falou assim, por que você não dá um curso assim, para as pessoas atenderem igual você? Eu falei, mas não tem curso, só tem coração. Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer com o coração. E saber olhar para o outro, olhar no olho. Ela achou muito importante, eu conversando com a colega dela que estava do lado, no coffee break, que eu gosto sempre de estar andando assim, ali junto com os alunos no coffee break, para saber se eles estão gostando do que eles estão comendo, o que é que eles estão achando, para poder verificar se eu preciso mudar alguma coisa. Uhum. Mas graças a Deus sempre tem boa aceitação. Eu não sei se eles fazem isso para me agradar, mas sempre tem boa aceitação. E ela estava falando, ela assim, eu achei muito legal. Ela falou assim, é a maneira como você fala com as pessoas, você olha no olho. E hoje é muito difícil você ver alguém olhar nos olhos do outro. Não é? Porque aí você vai entender o outro através dos olhos. Eu sei entender que se você tá triste através do seu olhar, se você tá feliz. E as meninas que sabem que eu sempre olho para elas e falo, tá tudo bem? Eu olho para elas e pergunto isso, porque é isso, nós temos que entender o outro. Pessoal, se você tá gostando desse bate-papo, não deixe de assistir os outros episódios que a gente tem aqui da temporada anterior, dos outros episódios desse ano. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas. Ritinha vai adorar ser visto por uma galera, então não deixe de compartilhar esse conteúdo aqui, tá bom? Rita, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, aqui, que assim, você conviveu muito tempo com médicos, né? Isso. Grande parte eram médicos, né? Isso. E hoje em dia você convive grande parte com dentistas, né? Isso, Eles são muito parecidos, os médicos dentistas? São muito parecidos. E qual que é o perfil, assim? Posso falar? Pode, claro. Assim, o dentista, ele é mais profissional, ele é acolhedor, bem profissional. O médico, ele é profissional e ele é muito ego. São poucos profissionais que tem CRM que não tenham um grande ego. Principalmente quando ele é uma pessoa inteligente todos são, mas é uma pessoa famosa que já criou uma fama, que para um médico ser conhecido, ele estuda, ele trabalha bastante para ele ter uma fama. Infelizmente, na maioria deles existe o grande ego. E no dentista, eles, assim, quanto mais eles vão se aprimorando, vão ficando bem conhecidos, bem falados, sabe, profissionais, assim, que todo mundo fala, doutor Eduardo é um grande profissional. Doutor Eduardo não tem o ego, não tem aquele que nós chamamos de pavão, que tá sempre com a cabeça para cima. Doutor Eduardo quer fazer o melhor para agradar o cliente e trazer o cliente para perto. É diferente do médico.
E isso era uma coisa que me incomodava bastante quando eu trabalhava, era o ego do médico. Uhum. É raro. Difícil de lidar, né? É difícil de lidar. É raro um profissional que tem CRM que não seja um ego lá em cima. Uhum. Existem muitos que não tem. Existem muitos, são aqueles que têm, aqueles profissionais que ainda não alcançaram um patamar maior, ele não tem esse ego, mas aqueles que alcançaram, ele tem muito ego. Isso é muito chato. Principalmente para quem tá em volta, assim, né? Para quem tá junto e faz parte do time, da equipe, né? Isso... Justamente, assim, eu via muitos clientes reclamarem sobre isso. Eu vim procurar doutor fulano porque é conhecido, porque é muito bom, porque tá na mídia, porque fez um trabalho assim, fez aquilo. Muitas vezes colega de profissão. E o médico não dá atenção. Olha, aquele colega que tem um CRM igual a ele, só que não vive na mídia como ele assiste uma vez e manda o assistente seguir em frente. Isso magoa muito quem está ao redor. Com certeza. Pessoal, aqui na São Paulo Dental Studio, a gente... Em alguns momentos ou eventos, a gente faz almoços, encontros, confraternizações e tudo. E aí a gente foi descobrindo que a Rita é uma grande cozinheira. É sério. Não é verdade? Não, eu vou preparar um negocinho pra vocês aqui, isso tal, e trazia uns banquetes aqui, sabe? Já teve de tudo, né, Rita? Conta pra mim, tem fricassê, feijoada, cachorro-quente, aquele rabanada. Que mais que já teve? Arroz doce. Coisas juninas, né? A canjica. Né? Já teve várias coisas, mas o que realmente a turma aqui pede para repetir com uma certa constância, qualquer aniversário que vai ter aqui, uma festinha, alguma coisa de comemoração interna, pedem o fricassê, né, Rita? E essa sua paixão por cozinhar é algo recente ou é desde sempre? Quem que te ensinou? Desde sempre, porque assim, Porque sua filha, só um parente, sua filha é uma doceira de mão cheia também. Você que ensinou pra ela? Não, ela aprendeu sozinha. E ela ensinou pra você? Não, aprendeu sozinha. A Maria Eduarda, minha neta também faz doce muito bem, né? E assim, eu fui uma pessoa criada com passando um pouco de necessidade em matéria de alimento na minha casa. E o meu Lá na Bahia, é isso? Lá na Bahia, na roça. Lá na roça não era fazenda, era roça mesmo, né? E eu sempre sonhava em um dia ter minha casa e poder cozinhar. Cozinhar todos os dias, que na minha casa eu não cozinhava todos os dias. E daí então, quando vim para a cidade, eu já te falei aquela história, né? Que eu pegava dicionário das pessoas que jogavam para aprender a falar e tudo. Eu pegava também aqueles revistinhas. Conta essa história direito, essa história do dicionário. Era assim, eu tinha vontade de falar bem. Aqui em São Paulo, isso já? Lá na Bahia, lá na roça, eu ainda era criança, né? E assim, eram 9 filhos, né? Meu pai com a dificuldade, né? Aquela coisa que o nordestino tem, principalmente que ele mora na roça, né? E daí então nós íamos estudar. Nós tínhamos, era o que minha mãe conseguia comprar com os biquinhos que ela fazia, era um caderninho que chamava Pilote, era a marca Pilote. Tinha 16 folhas. Ali eu fazia a minha lição. Quando chegava na última, ela não tinha dinheiro, porque tinha que comprar por outra, aí pegava uma borracha, pagava o que eu já tinha feito, para eu continuar escrevendo ali em cima daquele caderno, né? Eu continuava escrevendo. E ela não tinha condição de comprar livros pra gente. Nós tínhamos os livros que a escola dava, né? Que a prefeitura dava livros. E daí eu tinha vontade de ter um dicionário, que eu via as pessoas terem, eu tinha vontade. Aí eu não conseguia, aí quando eu tava indo pra casa, aí que nós vínhamos do interior, onde nós morávamos, vinha até a cidade, né? Pra estudar. Depois que nós nos mudamos pra cidade, né? E daí então, quando eu passava naqueles locais, as pessoas jogava as coisas fora, porque lá jogava assinatura. Aí eu pegava aqueles dicionários, Aurélio, eu nunca me esqueço. E com esse dicionário eu ficava vendo as palavras para aprender a falar melhor e saber os sinônimos, os antônimos que chamava antes. Hoje o português está totalmente mudado, né? E através disso, assim, dentro de mim cresceu aquele interesse, aquela vontade de ser professora de português. Meu maior sonho. Eu ainda prestei vestibular na faculdade de Ilhéus, ela estava começando, passei, mas não tive condição de prosseguir. Mas o meu maior sonho era ser professora de português. Devido àquilo que eu passei, eu acho que eu deveria ensinar alguém um pouco daquilo. Mas eu tinha sede de saber, sede de aprender. E
Eu, infelizmente, não pude concluir. Devido a coisas pessoais. Mas né? tá cumprindo o papel de outra Não, eu sou forma. feliz com o que eu faço. Agora vamos voltar na receita lá. E aí, me conta a sua história da cozinha. Aí daí eu consegui aqueles livrinhos de receita, né? E guardava. Guardei muitos anos aqueles livrinhos assim que eu pegava também, né? Que as pessoas jogavam fora, eu pegava também. Guardei bastante. E aí eu ia fazer comidinhas, né? Chamava, e quando nós fomos melhorando de situação, graças a Deus, né? Fomos pra cidade, aí eu chamava minhas amiguinhas para nós brincarmos de fazer comida, cada um pegava um pouquinho na casa e nós íamos fazendo. E eu era a chefe, eu que fazia a comida, né? E através disso aí eu fui aprendendo a cozinhar. Foi através de brincadeiras com as amiguinhas, de fazer comida. E aí eu sempre gostei de fazer. Eu gostava de fazer para meus irmãos, eu gostava de fazer para minhas amigas. Se fosse na minha casa, eu gostava de fazer uma comida e procurava fazer o melhor. E me conta o segredo do fricassê. O segredo do fricassê de toda comida chama-se amor. Amor. Amor é o maior segredo. Tudo que você vai fazer, se você vai dar um copo de água à pessoa, você coloca amor, aquela pessoa toma aquela água achando que é uma coisa extraordinária, que é uma água importada. Mas não, é uma água que está cheia de amor. Então a receita é simples. A receita é simples. Só precisa ser feito com amor. Só precisa ser feito com amor. Vamos deixar a receita aqui nos comentários. Vamos deixar a receita aqui no comentário. Pra quem fizer, depois marcar a Ritinha no Instagram e falar que fez a sua receita. Quem sabe não viraliza aí o fricassê da Rita, né? E a gente faz aqui um dia de festa. Vamos fazer assim. No seu curso, geralmente, né, já se tornou tradição. No seu, né, doutora Ana, né? Uhum. Quer dizer, no curso doutora Ana, os alunos vão vir do Ritinha, cadê o fricassê? Não. É no de dentística, né? E o seu do odonto, né? Uhum. Esses dois, por ser um curso um pouquinho mais longo, aí fazemos o encerramento e aí tem o fricassê para eles, tem né? O fricassê. Mas Rita, o pessoal, peraí, ela tá tentando fugir da história, falando que é só amor, é só amor, é só amor. Rita, eu quero o passo a passo aqui dessa receita do fricassê, porque eu tô recebendo mensagem aqui, eu quero a receita, eu quero a receita, eu quero a receita. Vamos lá na receita. Vamos lá, e aí depois vai ficar tudo anotado ali nos comentários. Gente, dependendo da quantidade, eu vou dar a quantidade assim, você vai pegar um quilo de filé de frango, você vai cozinhar na pressão, vai desfiar todo o frango, né? Vai refogar ele, né? Com cebola, alho. Eu gosto de colocar tomate picadinho, pimentão picadinho, que dá um grande sabor. Você refoga ali o frango. Quando ele estiver bem refogadinho, você acrescenta uma lata de creme de leite. Sem o soro, né? Claro, é bom creme de leite natural. Depois que ele ficou refogadinho ali o frango, você deixa ele à parte. Aí você pega 2 latas de creme de milho verde, coloca no liquidificador com meio copo de leite. É milho verde? É milho verde. Aí você vai bater ele bastante. Faz tipo um creme de milho. É um creme de milho. Você vai bater bastante. Depois você vai acrescentar creme de leite e vai levar ele ao fogo. Quando você sentir que ele está começando a engrossar um pouquinho, você acrescenta 2 colheres de chá de amido de milho. Quando tiver cozido amido de milho, você coloca um copo de requeijão cremoso. Coloca aquele maior que dá bastante sabor. Aí vamos fazer a montagem. Você vai colocar... Então é feito em 2 partes. É feito em 2 partes. Primeiro o frango, que é refogado, o frango. Agora procura refogar com bastante tempero, que dá bastante gosto. Pimentinha? Tempero. Pimentinha no fricassê não fica legal, Nem pimenta do reino, não? Não, pimenta do reino também não. Eu coloco azeite só para dar aquela fritada no tempero. Aí depois daí não coloco mais. Porque senão ele vai ficar com bastante gordura, o fricassê não mais salsinha, cebolinha... Não, também. Vai a gosto da pessoa. Se a pessoa quiser colocar, mas eu não quero saber que no meu não tá. Então alho, cebola, pimentão. Tomate e pimentão. Tá bom. Isso aí, né? Agora, se a pessoa quiser colocar orégano, essas coisas. E fica muito gostoso só com esses temperos. Porque o fricassê, ele não... Eu não suave, sei, ele não né? pede. Suave, né? Ele não pede bastante tempero, senão ele vai ficar muito pesado. Fica muito, né? E aí, o que você faz? Você vai fazer a montagem. Você vai colocar um pouco do creme, que já tá ali cozidinho, né? No fundo de uma assadeira. Aí coloca o frango, que já tá todo refogadinho. Aí você coloca umas 2 ou 4 fatias de queijo. Espalha um pouco de queijo ralado. Queijo ralado. E o mussarela também. Fica muito gostoso. Mas o mussarela vai por cima? Vai nessa primeira camada. Na primeira camada. Aí você já vai colocar, vai forrar. Aí coloca um pouco de mussarela. Quanto mais queijo, melhor. É melhor aquele mussarela grosso. Eu prefiro comprar e ralar em casa.
Aí você rala do jeito que você quer, né? Aí você coloca de novo o frango, aí o creme, o frango, depois a camada queijo, mussarela, fatia, coloca o mussarela ralado e vai fazer outra camada. Creme, o frango. 2 andares. 2 andares. Aí em cima você coloca a mussarela e o queijo ralado e leva ao forno. Quando você sentir que já derreteu aquele queijo, aí você tira ele do forno e coloca a batata palha. Pra dar a crocância. Pra dar a crocância. Tá bom. Bebe com cerveja ou vinho? Com vinho, né? Com vinho? Porque a cerveja vai deixar a gente com a barriga muito cheia, não vai conseguir comer. Pessoal, a Ritinha tá cambiando, a Ritinha tá mudando, pessoal. Agora um dos prazeres da vida dela é chegar à noite em casa. Conta aí, Rita, conta. Eu vou chegar à noite em casa, colocar meu roupão branco, né? Meu pé no meu puff, pegar minha taça maravilhosa. Bonita colocar taça? Vinho, bonita. É porque assim, eu tô aprendendo a tomar vinho com a minha neta. Minha neta agora é uma pessoa fina, só quer vinho. Entendi. Aí eu pego aquela taça de vinho, pego um petisco, assim, pra mim, coloco do lado e fico olhando meu dorama de meu roupão, tomando meu vinho e comendo meu petisco. Aff, Maria, ninguém segura, hein, Rita? Ninguém segura. Depois de uma hora que eu vou pensar fazer as coisas. Mas o meu ritual tem que ser esse todos os dias. Todo dia? É todo dia. Porque é o momento que nós tiramos todo o estresse do dia, né? É verdade. Eu adoro isso. E que petisco que você costuma colocar ali? Eu gosto de uma azeitona. Sei que não pode, mas eu gosto, né? Eu gosto de um queijinho. Eu gosto de sabe, tem um milhozinho agora que eu compro ele com mostarda. Sei. Uma delícia, bom, né? Nossa, eu como ele demais. E é vinho branco ou tinto? Depende do dia. Eu deixo os dois lá, né? Aberto. Tem um tinto e um branco, né? E aí eu vou tomando. Eu comprei aquele que você falou, alvarinho, alvinho. Alvarinho, você comprou? O alvarinho é bom, hein? Lá da região verde, lá de Portugal. Olha, gente, foi indicação da doutora do alvarinho. Dias quentes, que é alguma coisa refrescante e tal. A uva alvarinho é uma uva extremamente refrescante. Eu gosto bastante. Eu gostei bastante dele também, eu gostei. Então agora ele entrou na minha rotina também. Tá bom. É isso que eu faço pra continuar o dia tranquilo, noite de sono maravilhosa depois do meu dorama, né, claro. Excelente. Pessoal, a receita do fricassê, então, tá aqui no comentário. E como eu já disse, eu quero muito que você faça a receita, compartilhe, marca São Paulo Dental Studio, marca a Ritinha ali no Insta, pra gente viralizar essa receita de fricassê da Rita, tá bom? E... quais são os seus sonhos, Ritinhas? Meu sonho? Eu já não sou nenhuma criança, mas eu não me sinto uma pessoa da minha idade. Eu sou uma pessoa super ativa, eu adoro correr, eu adoro sorrir. Correr? Você corre? Eu corro. Faz, tipo, jogging assim? Eu corro. Lá no seu condomínio? Lá no meu empreendimento onde eu moro, tem pista de corrida. Eu corro, eu gosto. E agora eu tenho uma colega aqui... Mas não dói joelho, costa, nada disso? Nossa, Rita, esses dias, ó, eu tenho um problema no joelho, né? Aí eu faço um monte de musculação e tudo que eu não quero operar. De musculação e tudo tal, voltei a correr na esteira, foi tudo bem e tal, falei, vou correr na rua. Tô mancando até hoje, Rita. Não acredito. Jura? Eu vou filmar qualquer dia que eu estiver correndo. Me conta o segredo. Eu não sei. Amor também? Amor também. É amor por si próprio, né? Eu sou uma pessoa que me amo bastante e o que eu quero ainda nessa vida... Eu quero ter meus netos, que são meu bem maior, minha filha, né? Eles são tudo pra mim nessa vida. E viver feliz, amar, ser amada, né? E sorrir bastante. E curtir o meu apartamento. O seu apartamento é um grande sonho, né? É um grande sonho realizado. Realizei esse sonho trabalhando no Hospital Sírio-Libanês, graças a Deus. Eu consegui realizar esse sonho. Não tenho assim, eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu cantinho. Amo demais. Excelente, excelente. Obrigado, Rita, por esse nosso bate-papo aqui, para as pessoas conhecerem um pouco melhor você, sua história. Nós aqui da São Paulo Dental Studio somos muito orgulhosos em ter você aqui como parte do nosso time. Você é uma peça muito importante do nosso quebra-cabeça aqui, porque um dos fundamentos aqui da São Paulo Dental Studio é acolher as pessoas, né? É bem receber as pessoas, é trazer felicidade, confiança para as pessoas, sejam os pacientes, sejam os alunos, sejam os colaboradores,
mas acho que isso faz parte do nosso propósito e você incorporou ele muito bem, até com uma naturalidade. Isso faz parte de você, foram só propósitos que se convergiam e aí as coisas funcionam melhor. Não só você, grande parte dos nossos colaboradores aqui são dessa forma também. Parece que quanto mais tempo as pessoas vão ficando na casa e vivendo essa nossa cultura, as pessoas vão entendendo a necessidade da gente oferecer esse acolhimento pro próximo, que é o seu grande papel aqui de fazer isso em nome de todos, né? Então a Rita, por ser a concierge, a pessoa que recebe as pessoas, ela, de certa forma, representa todos, né? Porque o Eduardo muitas vezes tá no papel ali de dar aula, preocupado se vai funcionar o que propôs, aquilo, e no momento inicial não consegue exercer o papel, então a Rita tá representando o Eduardo. E assim em outras situações, né? Então você representa todos, e num momento inicial, né, às vezes de primeiro contato da pessoa aqui na clínica, ou às vezes num momento de nervosismo, vai fazer um procedimento mais complexo, um procedimento mais chato que precisa ser feito, ou numa grande transformação de sorriso e tá ansioso pelo aquilo que está a vir, e é você que tá ali manejando ou controlando a ansiedade e a expectativa das pessoas. Então você sabe disso, mas e todo mundo acho que aqui sabe o que cada um representa dentro do seu maior alicerce, ou do seu maior foco de trabalho. Mas o seu é muito relevante, e eu fico muito feliz quando as pessoas observam isso e falam de você e lembram de você. Eu sempre considerei a São Paulo Dental Studio como algo para todos e de todos, e então eu não ficaria feliz se numa conversa ou num depoimento as pessoas só falassem do Eduardo, ou só falassem da Ana Cecília. Eu gosto de quando falam de todos, porque o atendimento por parte de todos foi muito bom. Aí cita o seu nome, cita o nome da Flá, cita o nome da Luciana, cita o nome das pessoas, dos colaboradores. Isso faz toda a diferença para mim, na visão global do negócio aqui que a gente está envolvido. Então, acho que é muito importante, né, das pessoas conhecerem quem está por trás aqui, fazendo as coisas acontecerem junto com a gente. Então, obrigado por essa oportunidade de você mostrar para as pessoas um pouco mais da sua história. Eu quero que você deixe as palavras finais aí para o nosso público, para quem está te ouvindo. Ó, pensa aqui, ó, filho, neto, irmãos, Hospital Sírio-Libanês, todos os alunos, pacientes de São Paulo Dental Studio estão assistindo você, Rita. A audiência tá lá no pico, Eu só quero agradecer vocês terem me dado a oportunidade de fazer parte da família São Paulo Dental Studio. É a oportunidade também de estar falando aqui com vocês, muito nervosa, né? Mas muito obrigada. E assim, obrigada a todos os alunos que já tiveram aqui, os que estão por vir, que eu tenho certeza que vão vir muitos esse ano, né? Que vamos estar aqui com um grande sorriso, um grande abraço, né? Para recebê-los, né? E agradecer também aos colegas, colaboradores aqui, que eu percebo que tem pessoas que utilizam muitas vezes até a minha fala para falar com o cliente. Eu acho super bacana. Isso demonstra que a pessoa está notando o que eu estou fazendo. Muitas vezes pode ser até involuntariamente, mas ela está fazendo, mas eu estou Tá dando certo, deixa eu fazer também, né? Deixa eu fazer também. Mas isso é super bacana, né? Uhum. Isso é legal quando as pessoas querem fazer também o melhor para o cliente, né? Uhum. E o nosso cliente, que ele se sinta aqui sempre abraçado, sempre acolhido. É isso aí. Aqui de braços abertos para receber. Pessoal, a Ritinha adora dorama, né? Seriado coreano, né? Adoro. Como é que faz? Como é que é? Me explica como é que é? Assim? Pessoal, é isso aí.
Obrigado, Rita, pelo bate-papo. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo com a nossa concierge, Ana Rita. É um grande prazer tê-la aqui, conversando. Muitas lições, muitos aprendizados aqui para nós. Se liga no próximo, no nosso podcast. Não deixe de se inscrever, curtir nosso canal, compartilhar com os amigos. E grandes entrevistas estão por vir. Um grande abraço a todos. Fazer o coração, o dorama. Era para aprender o coração de um dorama.